Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Hoje nós vamos ver um tema gostoso, né, Guerra? É um tema abundante, né? Abundante, exatamente. Hoje nós vamos falar sobre vida abundante. Está lá em João 10:10, né? Nós temos aqui no versículo, muito rico o versículo, né? Que fala assim: o ladrão não vem senão a roubar e matar e a destruir. Aí Jesus dá uma resposta sobre isso. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então Jesus, né, no versículo, ele deixa essa riqueza para nós aí. E hoje nós vamos falar o que é uma vida abundante, né? Viver uma vida abundante é mais do que viver uma vida próspera. Tremendo isso, né? Prosperidade é não ter falta de coisa alguma. É uma vida abundante, é ter não somente para você, mas também para doar ao próximo. Não é isso? Você que é mãozinha, pensa aí, né? Para doar ao próximo, né? Tem muita gente que é seguro demais. Então, como diz Paulo Vieira, se você não está vivendo uma vida abundante, a sua vida está disfuncional, pois você não está vivendo aquilo que Jesus veio para conquistar para você. Olha essa frase, que frase tremenda, hein? É muito interessante. Se você não está vivendo, vou repetir aqui para você gravar aí. Se quiser anotar, pega uma canetinha aí e anota aí. Se você não está vivendo uma vida abundante, a sua vida está disfuncional, pois você não está vivendo aquilo que Jesus veio para conquistar para você. Anotou aí? Joia. Devemos viver essa vida abundante em todos os aspectos, tais como. Então nós vamos trabalhar aqui, né, sobre essa área de vida abundante. E o primeiro é aspecto espiritual, tendo plena relação de intimidade com Deus, a ponto de abençoar outras pessoas. Então, né, se você tem uma vida espiritual plena, você vai abençoar as pessoas, né? Você vai abençoar com sua vida espiritual, mostrar para aquela pessoa que Deus, né, tudo que você tem é porque você buscou primeiro o reino de Deus, você deixou o reino entrar dentro de você, você abriu seu coração para as coisas espirituais, você deixou o Espírito Santo fazer aquilo que ele tinha a fazer na sua vida, paz, alegria, harmonia, bem-estar. É isso que nós temos que passar para as pessoas. E passando isso, eu estou mostrando que Jesus me deu uma vida abundante. É isso que nós temos que mostrar. Então, hoje, nós queremos trazer isso para você, né? Você que está aí, talvez está passando situação difícil, está reclamando, está murmurando. Meu querido, o Senhor tem o melhor para você. Amém. Isso mesmo, nós queremos convidar você a interagir conosco, né? Participar, enviando o seu WhatsApp para o 8402-9756. Sempre lembrando, você já está acostumado com isso, e através do WhatsApp, somente então você digitando, né, a sua participação, a sua pergunta, né, porque não tem como nós interagirmos com você ou mesmo ouvir a sua mensagem de voz, né? Tem pessoas que tentam ligar pelo WhatsApp para falar conosco, mas não dá. Então, nós queremos a sua participação, tem sido muito importante para nós, sim, com certeza, mas tem que digitar isso, né? Ou pelo nosso telefone ao vivo, né? O DDD 31 é o 3253-3320. Aí você liga para cá, a nossa produção vai atender a sua ligação e depois passar aqui para o estúdio para a gente poder então ouvir você, né? Ou mesmo a sua pergunta. Ou então pelo nosso CAT, que é o nosso atendimento eletrônico, que é o 3209-3301, e você faz ali a opção número 1 e deixa gravado então a sua participação, a sua pergunta, que para nós é motivo de alegria e ao mesmo tempo também muita edificação, né? Vem enriquecer muito esse tempo que nós temos tido aqui, né, Rogério? A respeito dos temas que nós temos abordado, né? Ontem o pastor Rogerinho ficou aqui controlando, né, o WhatsApp aqui, né, apanhando um pouquinho, mas é assim, porque começa a entrar e é um atrás do outro, mas graças a Deus por isso, né? Porque a gente percebe que o programa está
edificando e está alcançando aí o seu coração, esteja onde você estiver, né? E aí, gente? Eu queria começar a comentar esse texto a partir da separação entre prosperidade e abundância. Porque o texto ele é muito claro, que Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E o que é essa vida em abundância? Eu quero ilustrar, Rogério, usando duas situações, dois exemplos de manifestação. Uma dessa vida próspera e o outro dessa vida abundante através de dois profetas com duas viúvas, que é a situação da viúva pobre que alimentou Elias e a outra que era a viúva que tinha 2 filhos da multiplicação do azeite. Inclusive nós até trabalhamos isso em um programa anterior. Então, qual a diferença entre as duas? Então, olha bem. Quando aquela mulher do profeta, viúva, chegou diante do profeta e disse que ela iria perder os seus filhos, e o profeta disse, e o que você tem em casa? E aí só tem uma botija, um pouquinho de azeite, então junte vasilhas vazias, não poucas, e aí encheu as vasilhas. Quando terminou de encher as vasilhas, o azeite parou de jorrar, aquela situação que a gente já sabe. Ela volta no profeta e o profeta diz, vai, vende, paga o que você deve e vivei do resto. Aqui nós temos uma visão clara de uma situação de prosperidade. Ela recebeu aquilo que era necessário para aquele momento e aquilo que era necessário para o futuro, mas era para ela viver do resto junto com a sua família. Então, ali ela deixou de ter falta. As suas necessidades foram supridas. Isso é uma vida próspera, não ter falta. Quando nós olhamos no caso da viúva que alimenta Elias, aí nós já vamos ver uma vida abundante. Por quê? Porque ela não recebeu apenas para ela e o filho. Ela recebeu para ela, para o filho e para o profeta. Então não foi somente para viver daquilo que foi colocado, mas para abençoar outras pessoas. Isto é, a porção que ela ia desfrutar era suficiente para ela e o filho? Sim, mas era uma porção que ia sobejar, que ela poderia tranquilamente colocar na vida do profeta. Sim. Então ela, agora, é interessante quando a gente pensa por esse aspecto da abundância, quando ela chega e fala, o que eu tenho é para fazer um bocado que eu vou comer junto com meu filho e depois morrer, o profeta vira e fala, não, faça para mim primeiro. Olha o que está por trás disso. Se ela pensasse apenas no suprimento dela, em viver a vida com a visão da prosperidade mais focada em si, ela iria comer aquele dia e provavelmente não ter mais. Mas ela teve que crer numa vida abundante. Isso. Então, a abundância veio antes mesmo da multiplicação visível. E isso é uma coisa que muitas vezes nós precisamos vigiar. Nós precisamos ter uma mente que creia em uma vida abundante. Porque essa crença da vida abundante, ela se estabelece primeiro do que o próprio resultado da abundância. Agora, eu acho... Desculpa cortar, Rogério, mas eu acho tremendo o que você está falando, mas para que aconteça isso, o primeiro passo é a questão da confiança da fé. Da fé. Da fé. Com certeza. Foi o primeiro passo ali, é fé, ou seja, de que aquele profeta, que verdadeiramente estava sendo um emissário do Senhor, não é? E crendo na palavra dele, ela poderia experimentar o melhor do Senhor. Você falando me reportou ao menino que estava com os pãezinhos e os peixes. Ele levou para quê? Para ele. Para ele. O suprimento dele. Não é? E aí, isso só, olha, os discípulos encontramos só um menino aí que trouxe uns peixinhos e pãezinhos aí. E ele teve que abrir mão disso, em fé, sabendo que era para o Senhor, mas que o Senhor poderia fazer um milagre a partir dele, né? E abençoar diversas pessoas. Com certeza. Inclusive o menino, né? Inclusive ele. Inclusive o menino, né? Porque olha bem, aí tem a questão, se fosse só a visão da prosperidade, não teria sobrado.
Exato. Então, a abundância é quando vai além da necessidade. E nas duas multiplicações dos pães foi além da necessidade. Jesus demonstrou isso de uma maneira muito clara. Agora, olha bem, antes de eu começar a ver essa vida abundante, eu preciso crer nessa vida abundante. É isso que faz toda a diferença. Se aquela viúva não acreditasse que ela poderia suprir o profeta e, suprindo o profeta, ser suprida, ela não teria feito. Então, a consciência e a fé, né, de que ela teria uma vida abundante antecipa a ação de Deus, trazendo essa abundância. Só uma colocação na questão da viúva aí. Porque muitas vezes as pessoas procuram, uma pessoa também conversou comigo e falou assim, mas até hoje não aconteceu nada na minha vida, aquela viúva já estava para morrer. Sim, ela só tinha aquele pecado. Para ela já estava condenada e de repente o profeta apareceu e mudou a vida dela toda. Sim. Então, o que eu coloquei para a pessoa, eu falei assim, hoje pode ser o seu dia, amanhã pode ser o seu dia. Amanhã Deus pode mudar toda a sua história. Agora, uma coisa, busca primeiro o reino de Deus. Isso. Porque no versículo aqui a gente vê que antes disso Jesus cita que o ladrão veio para quê? Roubar, matar e destruir. Mas eu... Olha para você ver a colocação, né? Tem isso aqui de um lado, né? Mas eu vim, não é? Olha para você ver. Então Jesus ele coloca bem assim. Eu chego no momento que você precisa. Exatamente. Não é? Aí eu chego e providencio. Mesmo que seja o último bocado de farinha. Mesmo que seja o último bocado. Mesmo que sejam os únicos 5 pãezinhos, os únicos peixinhos, mesmo que sejam os únicos. A viúva, ou seja, a oferta à viúva pobre. É isso. A única coisa que ela tinha, ela estava dando. Isso ela pegou aqui como exemplo para as outras pessoas. Então, mas a questão, muitas vezes, e a gente começa a pensar assim, eu vou esperar ter para depois fazer. Isso é um equívoco. Totalmente. Eu não preciso esperar ter para depois fazer. Eu posso fazer e depois ter. Porque quando eu faço para depois ter, eu estou agindo na minha fé e na revelação que eu alcancei mediante a promessa de Deus para a minha vida. Por isso que buscar o reino em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas. Isso aí, muitas vezes a gente conversa com a pessoa e leva ela no versículo. Aí a pessoa fala assim, muitas pessoas falam assim, eu não tinha pensado nisso não. Eu falei, mas tem que pensar, né? Porque elas não entendem que primeiro o reino de Deus, as outras coisas vão ser acrescentadas. E aí vem a abundância mesmo, né? Porque aí o Senhor vai investir. Nós já temos algumas participações aqui, já quero colocar para a gente poder responder e interagir com as pessoas aqui. Tem uma participante aqui, tem uma telespectadora que a Laura, DDD 22, né, deve ser interior do Rio de Janeiro. Ela disse que mandou um e-mail para a gente, né, e ainda não recebeu uma resposta. E eu só peço favor para você mandar novamente um e-mail ou solicitando, porque eu sei que a pessoa que está respondendo os e-mails da gente para nós lá no Ministério tem tido bastante trabalho. Então, assim, mas aguarde um pouquinho que vai receber a resposta, viu? Se você quiser reenviar ou mandar novamente, solicitando, a gente vai providenciar isso, né? Nós temos aqui o Evaldo de Açailândia, no Maranhão. Parabenizo os pastores por esse programa maravilhoso. Sempre assisto com a minha família, trazendo reflexões bíblicas e que nos ajuda muito espiritualmente. Obrigado, viu, Evaldo? Que o Senhor continue abençoando você e que nós possamos continuar sendo esse canal de bênção, né? Na sua vida. Eu sou pastor auxiliar, tenho um irmão de sangue que não deu para entender. Ok. E às vezes sou desacreditada, fica mentindo e dando mau testemunho. O que eu faço? Tá, eu vou reler aqui para eu poder entender direitinho, para a gente poder responder, não deu para entender. Bom dia, pastores, temos uma dúvida. Gostaríamos de saber se a preocupação e a prática de fazer yoga e pilates
é pecado? Obrigado, Luzia de Cachoeira de Macacu, no Rio de Janeiro, né? Eu acho que vale assim a gente falar rapidamente sobre isso, embora não seja o tema, mas eu li aqui, mas né, se a prática de fazer yoga e pilates, se isso é pecado ou não. Ok. Primeiro tem a questão da preocupação, né? Gostaria de saber se a preocupação à prática de fazer yoga, a preocupação a fazer. Em relação à prática. Ok. Olha, se você está preocupado, então é porque isso está te incomodando. E a palavra de Deus diz que a paz deve ser o árbitro. Se você não está em paz, então não faça. Esse é o ponto importante para que você venha discernir, né? Então, agora, com relação à prática dos exercícios, principalmente da yoga, a gente tem algumas considerações, principalmente para fazer em relação ao esvaziamento da mente, porque a mente ela passa a se tornar uma mente passiva. Então, é um nível de meditação. Então, nós temos que avaliar como que você está praticando isso, como que está ocorrendo o processo de esvaziamento da sua mente, com que mestres espirituais você está se relacionando na prática da yoga. Então, eu acho que vale a pena você considerar, tá certo? A mesma coisa com relação ao Pilates. O Pilates ele já é muito mais corporal do que meditação, né? Então, já é uma estrutura que trabalha muito mais o seu corpo. Mas você precisa avaliar se a pessoa com quem você está fazendo, se ela tem alguma influência espiritual, está seguindo ensinamentos de mestres espirituais, e aí você avalia e veja se deve ou não continuar fazendo, se deve ou não fazer com essa pessoa ou procurar uma outra pessoa, tá certo? Agora, não se esqueça, a paz do Senhor ela vai sempre ser o árbitro para você tomar essa decisão. Amém. Tem tá certo? Outra participação aqui do Rio de Janeiro. Ela diz assim: acredito que prosperidade é vida abundante, material, mas também é na alma e no espírito, como sabedoria, inteligência, discernimento, tranquilidade, paz, quietude, ser bem-sucedido, crescer, florescer, prosperar, desenvolver-se. É por aí, viu? É por aí. Nós vamos abordar essas outras questões, né, que a gente ainda não conseguimos entrar no restante, né? Mas é essa abordagem porque nós dividimos essa temática justamente dentro da perspectiva espiritual, emocional e material, né? A parte material. A pergunta aqui da Andréia, de Vitória do Espírito Santo, e ela faz a pergunta: como faço para ter fé? Ok. Eu gostaria de colocar essa pergunta, Andréia, em 3 níveis. O primeiro nível é o nível de uma fé que você já tem. Porque todo ser, ele tem um nível de fé, que é a fé necessária a levá-lo ao conhecimento de Deus e a crer em Deus e crer em Jesus. Todos nós, todos os homens têm esse nível de fé. Alguns canalizam essa fé até mesmo para a negação do próprio Deus. Outros canalizam essa fé em coisas que não são deuses. Mas esse nível de fé é algo natural de todo ser humano. Todo ser humano tem essa medida de fé, que é a fé necessária e suficiente para que você confesse Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Até porque Deus não colocaria uma questão de que a porta para o reino é o arrependimento, crendo no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, sendo justo, se ele só desse essa medida de fé para alguns e não desse para outros. Então, essa fé, esse nível básico de fé é o nível que todo mundo tem, e esse você já tem. Agora, há 2 outras questões com relação à fé.
Uma outra fé é a fé que nós recebemos como dom do Espírito, que Paulo, quando escreve lá em 1 Coríntios capítulo 12, ele coloca a fé como um dom. Essa fé como um dom é algo que vem do Espírito e o Espírito dá a quem ele quer, para quem ele quer, tá certo? E à medida que ele quer. Então, isso não quer dizer que você não possa buscar essa fé como um dom, mas aí é um dom da fé, tá certo? Aí temos um outro nível de fé, que é a fé que nós desenvolvemos. Aí não é mais aquela fé básica para que eu aceite e reconheça Jesus como meu Senhor. E nem é uma fé que depende única e exclusivamente da vontade de Deus através do teu Espírito, mas é uma fé que eu vou desenvolver. É uma fé que eu vou crescer nela como fruto do Espírito de Deus em mim. E a palavra de Deus diz, inclusive, que à medida que eu leio as Escrituras e à medida que eu ouço testemunhos de outras pessoas a respeito do que Deus fez na vida de outras pessoas, a minha fé é acrescida. Então, eu posso sim crescer nesse nível de fé, tanto como fruto do Espírito, como desenvolvendo, à medida que desenvolvo o meu relacionamento com Deus, e aí eu posso realmente caminhar nessa outra dimensão de fé. Eu acho que deu para responder a sua pergunta. Com certeza. Eu tenho aqui uma outra participação, DDD 24. Olá, bom dia, tema abençoado. A pessoa não se identifica, né? Tem outra aqui que mandou um bom dia, a gente responde: olá, bom dia, DDD 31, né? Tem uma outra que diz aqui, o DDD 33, não entendeu como está funcionando a questão do WhatsApp aqui da TV, né? Então o WhatsApp ele é usado para cada programa. Por exemplo, no horário da Clínica da Alma, então eu estou com o celular aqui do WhatsApp, então você pode fazer a pergunta dentro do tema que nós estamos abordando, né? Ou alguma outra que diz respeito à área que nós atuamos, né? A área de restauração, de cura, de libertação, e nós respondemos pelo vídeo. Nós não respondemos pelo celular, porque não tem como não temos tempo hábil aqui para poder responder para você. Então é isso que talvez a pessoa não entendeu como é que funciona, mas é assim que nós funcionamos no tempo aqui da clínica, né? Então, por exemplo, de tudo pouco, no horário de tudo pouco, então, ou o pastor Serginho ou a pastora Carol estão com o celular e aí cita as participações, né? E aí também, de uma certa forma, acaba respondendo e citando as participações ao vivo, aquelas que enviam as mensagens aqui pelo WhatsApp, tá joia? Então é assim que tem funcionado. Ok, vamos caminhando aqui dentro da temática. O primeiro tema, qual é? É o aspecto espiritual, é ter plena relação de intimidade com Deus a ponto de abençoar as pessoas. Então é o nosso relacionamento de intimidade com Deus para podermos abençoar, não é? E tá cheio do Espírito e tudo, então nós vamos ser abençoadores, né? E o segundo aqui... Acho que a gente podia discutir o primeiro, antes tudo de passar bem. para o segundo, senão acho que porque não tem... são temáticas diferentes. Sim, né? então vão nele aqui, nesse espiritual, na intimidade com Deus e ser cheio do Espírito, né? Igual Exatamente. Você é cheio do Espírito. Amém. Aí. Recebo. Receba, em nome de Jesus. Receba. Mas uma coisa, quando a gente pensa em vida abundante no aspecto espiritual, é quando você começa a ser, inclusive, referência espiritual para as outras pessoas. Nós somos dispenseiros, o Senhor diz isso, né, de uma maneira muito clara através da vida de Paulo. Agora, se eu vivo uma vida abundante, significa que a minha dispensa sempre vai ter algo para suprir a necessidade do outro. Isso no contexto espiritual. No contexto espiritual, eu tenho que ser um dispenseiro que mantenho a minha dispensa
cheia, não somente para mim, mas para aqueles que chegam para comer sem avisar. Aí não é? E a gente experimenta muitas vezes essas situações. Então a gente se depara com determinados momentos, determinadas situações, que não vai dar tempo, por exemplo, de parar e falar assim, espera aí um pouquinho que eu vou ter que jejuar 3 dias para depois orar por isso. Não. Tem situações que você vai chegar de última hora e você vai ter que suprir aquela necessidade naquele momento. Né? E eu não falo isso, gente, não é apenas no aspecto de você estar à frente de um ministério. Não, você como dispenseiro do Senhor, você como uma pessoa nascida de novo em Cristo Jesus, uma pessoa que tem o seu espírito vivificado pelo Espírito de Deus, você vai ser referência. Você é luz para esse mundo, sal da terra e luz do mundo. E cheio de amor de Deus também. Exatamente. Cheio do amor de Deus, né? Então, olha bem, você já imaginou se de repente a gente sair ali da porta do estúdio, chegar alguém para você e falar assim, pastor, ora por mim, e você virar para ela e falar assim, hoje não, que eu não estou pronto? Aí não. Vou jejuar 5 dias. Não é? Vou jejuar 5 dias, se encontrar com você de novo. Aí não, é duro, então, né? A questão da abundância no nível espiritual é quando eu sei que eu estou em conexão com Deus e sei que aquilo que eu estou recebendo de Deus, a revelação que eu tenho tido de Deus, o alimento e a provisão que eu tenho tido de Deus, ela é suficiente para mim, mas também pode alimentar aqueles que estão ao meu redor. Então, eu não tenho que pensar que estou buscando Deus somente em função da minha vida, ainda que seja em função da minha vida. Mas Deus, Ele quer que eu seja instrumento de bênção na vida de outros. Não é? Ele quer que eu toque as outras pessoas por Ele. Ele quer que eu ame as outras pessoas juntamente com Ele. Ele quer que eu conforte as outras pessoas através dele. Então, essas coisas é viver uma vida abundante no nível espiritual. Exato. Né?